Os falsos profetas, pastores e apóstolos estão se multiplicando sem controle no mundo inteiro. Muito em breve, a humanidade vai presenciar uma das advertências mais temidas feitas por Jesus Cristo. Milhares de falsos mestres e supostos cristos vão se levantar, tentando enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Mas então como nós podemos reconhecer esses impostores? Como não cair nos enganos deles? Bem-vindo ao resgate da fé. Hoje nós vamos expor os 7 falsos profetas mais perigosos da igreja moderna. E o mais importante, queridos irmãos, vamos mostrar a direção 100% bíblica para você reconhecer e escapar desses perigos, com uma sabedoria que só o Espírito Santo pode dar. Mas antes de começarmos, preciso fazer um alerta. Esse vídeo pode ser difícil para muitos irmãos, principalmente os que ainda estão crescendo na fé e que, por imaturidade espiritual, sentem medo de confrontar falsos mestres. Alguns acham que isso seria um pecado. Se esse é o seu caso, nós entendemos o seu receio, mas quero te lembrar: tudo o que vou dizer aqui está totalmente de acordo com a palavra de Deus. Você terá acesso à base bíblica usada para cada afirmação, com todos os versículos citados disponíveis na descrição. Meu objetivo como seguidor de Cristo é defender o verdadeiro cristianismo, cumprindo o que a Bíblia nos ensina. Em Gálatas, capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo foi claro: mesmo que um anjo do céu anuncie outro evangelho, que seja considerado anátema. A palavra anátema, irmãos, significa maldito. É dessa forma que devemos se referir a um aproveitador da fé. O que esses 7 falsos profetas que irei revelar têm feito é ensinar um evangelho distorcido, um evangelho sem cruz, que diminui o Senhor Jesus a um gênio da lâmpada, pronto para realizar desejos. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E é justamente por falta de conhecimento que temos visto muitos irmãos seguindo esse falso evangelho e seus líderes que aparentam ser ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. É verdade. Hoje em dia, a Bíblia parece ter sido deixada de lado por alguns. Muitos se dizem cristãos, mas acham que basta assistir a pregações aqui pelo YouTube e está tudo certo. Acho isso muito triste. O que acontece com essas pessoas é que o medo que elas têm de julgar faz com que tudo seja aceito, e sem a intenção, acabam contribuindo para a disseminação de falsos ensinos promovidos por Satanás. Os mercenários da fé fazem a festa, mas esse vídeo revelará tudo que a Bíblia nos deixou como instruções de como devemos agir. Vamos agora para o vídeo. O primeiro deles é talvez o mais perigoso dos falsos mestres, o herege. Pedro advertiu contra ele em sua segunda carta. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O herege é aquele que ensina o que descaradamente contradiz um ensino essencial da fé cristã, levando seus seguidores ao perigo da heresia. Às vezes contradizendo descaradamente uma verdade bíblica, como, por exemplo, negar que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, como fazem hoje grupos como os Testemunhas de Jeová. Ou às vezes fazendo acréscimos a ela, como fazem os Mormons, ao afirmarem que a salvação vem pelas obras ou pelo esforço humano, e tantos outros sistemas religiosos baseados em mérito. E o perigo do herege está justamente no fato de que ele raramente se apresenta como inimigo da fé. Pelo contrário, ele veste a capa da piedade, cita as Escrituras, se coloca como um defensor do amor. Ele parece um irmão, mas fala como um estranho. Seus sermões tocam os sentimentos, mas desviam da cruz. Suas palavras agradam os ouvidos, mas ferem o coração do evangelho. O herege é perigoso porque ele se infiltra, não ataca de fora. Ele corrompe com sutileza, distorce com habilidade e quase sempre usa a Bíblia para dizer o oposto do que ela ensina. Mas então como saber se aquilo que um pregador está dizendo é de fato uma heresia? Aqui estão 3 sinais claros. Ele diminui o papel de Cristo e aumenta a importância do homem. Toda heresia tenta tirar de Jesus sua glória, sua divindade, sua exclusividade como Salvador. Se alguém diz que Jesus é apenas um exemplo, um mestre, ou apenas um espírito iluminado, fuja. Outro sinal de que o pregador que você está ouvindo é na verdade um herege é quando ele distorce o evangelho. O evangelho bíblico é claro: somos salvos somente pela graça, mediante a fé em Cristo. Se um pregador diz que você precisa pagar um valor, cumprir rituais ou fazer boas obras para ser salvo, isso é heresia.
Terceiro sinal, ele contradiz a Bíblia ou adiciona algo a ela. Se alguém diz ter uma nova revelação, um novo evangelho, ou tenta fazer a Bíblia dizer o que ela nunca disse, está indo além do que Deus revelou. Isso é sinal claro de erro. Por isso, irmãos, não podemos tratar o ensino falso como se fosse apenas uma opinião diferente. A verdade do evangelho precisa ser guardada com zelo. Em tempos como os nossos, onde tudo é relativizado e muitos têm coceira nos ouvidos, precisamos amar mais a verdade do que a aprovação das pessoas. Precisamos ter coragem para dizer: isso não é evangelho, isso não é cristianismo, isso é heresia. O segundo falso profeta é o charlatão. Esse é aquele que usa o cristianismo como um meio de enriquecimento pessoal. O apóstolo Paulo advertiu Timóteo para que se guardasse de tal aproveitador da fé. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O charlatão só está interessado na fé cristã na medida em que esta pode encher a sua carteira. Ele usa sua posição de liderança para se beneficiar da riqueza dos outros. Nos dias de hoje, não é incomum vermos pastores pedindo pix ao vivo, prometendo bênçãos em troca de doações. Precisamos nos lembrar que o que Deus nos oferece de mais precioso não é dinheiro, cura ou sucesso, mas a salvação eterna em Cristo Jesus. E essa salvação não se compra, não se conquista, não depende de campanhas ou barganhas. Ela é um presente, dado por pura graça, a todos os que se arrependem e creem. Prosperidade é viver com Deus, e feliz por saber que Ele cuida de nós, e, portanto, não necessitamos andar ansiosos por coisa alguma, pois assim como o Pai cuida dos lírios do campo e das aves, Deus cuida de nós. Prosperidade é ser feliz tendo muito ou pouco. Ser filho de Deus é o que é importante, independente das circunstâncias. Mas como identificar um charlatão na prática? Esse é fácil. Basta observar se a mensagem gira mais em torno de dinheiro do que de Cristo. Veja se o evangelho que ele prega promete riquezas, bens e sucesso terreno como sinal de fé verdadeira. Analise se ele se promove mais do que prega a cruz. Se a motivação principal for o lucro, se houver manipulação emocional para arrancar ofertas, ou se a ênfase estiver em dar para receber, muito cuidado. Você pode estar diante de um charlatão. Como Jesus disse: dai de graça o que de graça recebestes. O terceiro falso mestre que abordaremos, irmãos, é o profeta. Esse afirma ser dotado por Deus para trazer nova revelação que não está nas Escrituras. Na realidade, porém, ele é comissionado e fortalecido por Satanás com o propósito de enganar e perturbar a Igreja de Cristo. João fez uma advertência urgente sobre ele. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Os cristãos devem provar os espíritos para determinar se eles provêm do Espírito Santo ou de um espírito demoníaco. Mais tarde, João declarou que Deus falou plena e finalmente nas Escrituras e ofereceu a mais solene advertência contra qualquer um que afirmasse trazer revelação igual ou contrária às Escrituras. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Nos dias de hoje, essa figura muitas vezes se apresenta como alguém que tem um recado de Deus, que sentiu algo no coração ou que recebeu uma visão de madrugada. Em vez de abrir a Bíblia e explicar o texto, ele prefere fechar os olhos e descrever o que viu em sonhos. Suas chamadas profecias geralmente são vagas, genéricas ou emocionalmente manipuladoras. Deus vai abrir uma porta essa semana. Vai acontecer algo grande na sua vida. Deus me revelou que tem alguém aqui com dor nas costas. E por aí vai.
Tudo isso dá a impressão de espiritualidade, mas esconde uma tentativa de substituir a autoridade das Escrituras por experiências subjetivas e sentimentos pessoais. E como podemos, na prática, identificar um falso profeta hoje? Como discernir entre alguém que prega a verdade e alguém que está usando o nome de Deus em vão? Aqui estão 3 sinais claros. Ele diz coisas que Deus não disse. Se alguém diz, Deus me revelou, ou assim diz o Senhor, mas aquilo que ele fala não está nas Escrituras ou contradiz a palavra, então não veio de Deus. Deus não se contradiz. Segundo sinal, ele se coloca como autoridade acima da Bíblia. Quando o profeta manda você crer na palavra dele sem mostrar isso na Bíblia, ou quando suas visões valem mais do que o texto sagrado, ele está tomando o lugar do próprio Deus. E terceiro, ele busca controle emocional ou financeiro. Muitos falsos profetas usam essas revelações para manipular pessoas. Prometem cura, libertação ou prosperidade, mas sempre em troca de algo. E geralmente isso envolve dinheiro, influência ou obediência cega. A Bíblia é suficiente, irmãos. Deus já falou, e falou claramente. O Espírito Santo jamais irá contradizer o que ele mesmo inspirou nas Escrituras. Por isso, todo cristão deve permanecer firme na palavra, com discernimento, vigilância e confiança de que a voz do nosso Senhor está nas páginas da Escritura, não nos palcos da adivinhação disfarçada de unção. O abusador usa sua posição de liderança para tirar proveito de outras pessoas. Normalmente, ele se aproveita para alimentar sua luxúria sexual, embora também possa desejar poder. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. O abusador afirma que está cuidando das almas, mas seu verdadeiro interesse é desfrutar de corpos. Ele age buscando um lugar na vida, na confiança, nas casas e nas camas. Quando ele não está buscando prazer sexual, ele pode estar oprimindo pessoas para ganhar poder, abusando delas enquanto trilha seu caminho para a proeminência. Ele faz isso em nome do ministério, com a reivindicação de que possui a unção de Deus. É por isso que todo cristão precisa aprender a identificar os sinais práticos de um abusador disfarçado de homem de Deus. Aqui estão alguns. Ele isola emocionalmente suas vítimas. O abusador costuma criar uma relação de dependência, dizendo frases como, só eu entendo você, ou Deus me mostrou algo que ninguém mais entende. Aos poucos, ele tira a pessoa da comunhão da igreja saudável e a prende num relacionamento manipulador. Ele foge da prestação de contas. Um verdadeiro homem de Deus se submete à disciplina da igreja e anda na luz. Já o abusador resiste a ser corrigido, evita a liderança madura e tenta manter suas ações ocultas. Quem age na luz não tem medo da transparência. O apóstolo Paulo foi claro ao dizer que a vontade de Deus é a vossa santificação e advertiu contra os que, com palavras fingidas, explorariam os crentes. O abusador, portanto, não deve ser ignorado, tolerado ou acobertado. Ele precisa ser exposto, denunciado e removido. E isso deve ser feito em temor, com base na palavra, e em amor pelas vítimas, não pela reputação de instituições ou líderes. O Senhor Jesus não compactua com abusos. Ele é o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas, não que as explora. Toda liderança espiritual verdadeira se parece com Cristo. Santa, humilde, transparente e sacrificial. E qualquer homem que use o nome de Deus para satisfazer seus desejos deve ser chamado pelo que realmente é, um lobo devorador vestido de pastor. O quinto falso profeta é o que vamos chamar de divisor. Ele usa a falsa doutrina para perturbar ou destruir uma igreja. Ele alegremente divide irmão de irmão e irmã de irmã. Judas advertiu sobre ele. No último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo,
Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esse quinto tipo de falso profeta é desprovido do Espírito Santo, cujo primeiro fruto é o amor e cuja obra especial é manter os crentes unidos no vínculo da paz. Este falso mestre promove contendas, não o amor. Ele gera facções, não a unidade. Ele não está interessado em servir a igreja, mas em ter razão. Ele não quer a verdade bíblica para edificar, mas para atacar. Muitas vezes, sua aparência é de zelo, mas seu fruto é divisão. É importante entender, irmãos, que nem toda discordância é divisão. Há espaço na igreja para debates e até mesmo para correções sérias. O problema surge quando a motivação não é o amor pela verdade, mas o prazer em criar conflito e desunir irmãos. E há sinais claros de que alguém está agindo como um divisor. O apóstolo Paulo ordenou claramente: Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. O verdadeiro servo de Deus trabalha pela edificação do corpo de Cristo, com paciência, amor e submissão à palavra. O divisor, por outro lado, parece defensor da verdade, mas destrói relacionamentos, rompe igrejas e fere o testemunho do Evangelho. Ele é, no fundo, um instrumento do diabo para arrancar o que Cristo uniu com seu sangue. O bajulador é, sem dúvida, um dos mais comuns atualmente. O famoso falso pastor que não se importa com o que Deus quer, mas se preocupa com tudo que os homens querem. Sua motivação não é agradar a Deus, mas ser aplaudido pelos homens. Ele quer ser aceito, celebrado, seguido. Sua maior ambição não é a glória de Cristo, mas a aprovação da audiência. O apóstolo Paulo pensava nele como um coçador de ouvidos. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O bajulador anseia por popularidade e elogios do mundo. Para manter o respeito de seus seguidores, ele prega apenas as partes da Bíblia que consideram aceitáveis. Portanto, ele fala muito de felicidade, mas pouco de pecado, muito do céu, mas nada do inferno. Suas mensagens são cheias de promessas e vazias de arrependimento. Ele transforma o evangelho em autoajuda, o púlpito em palco e a pregação em entretenimento. Ele diz o que o povo quer ouvir, e não o que precisa ouvir. Ele é capaz de falar durante 1 hora sem sequer mencionar Cristo, cruz ou conversão. Ele lhes dá apenas o que eles querem ouvir. Ele prega um evangelho parcial, e um evangelho parcial é um evangelho falso. Suas pregações parecem mais palestras motivacionais do que exposições bíblicas. Mas como identificar um bajulador hoje, de forma prática? Aqui estão alguns sinais claros. O primeiro deles, irmãos, é que esse tipo bajulador evita temas desconfortáveis, como juízo, inferno e pecado. Quando fala sobre erro, é sempre de forma genérica, sem confronto direto com o que a Bíblia ensina. O tom é sempre suave, não por amor, mas por covardia. Ele raramente, ou nunca, prega expositivamente a Bíblia. Em vez disso, usa versículos soltos como trampolim para suas ideias. A Escritura é usada como pano de fundo, não como autoridade central. Ele exalta o valor humano mais do que a glória de Deus. Suas frases são recheadas de "você pode", "você consegue", "você merece", mas quase nunca dizem "Cristo morreu", "arrependa-se" ou "negue-se a si mesmo". Ele é amado pelo mundo e evita qualquer mensagem que possa causar rejeição. Jesus disse: "Ai de vós quando todos vos elogiarem". O bajulador vive exatamente por esse elogio. Paulo avisou: Se eu agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. O verdadeiro pregador agrada a Deus, ainda que ofenda o mundo. O bajulador agrada o mundo, e com isso, ofende a Deus. E por último, irmãos, temos o especulador. Aquele obcecado por novidade, originalidade ou teorias que soam impressionantes, mas desviam da simplicidade do Evangelho. Ele não está interessado em alimentar as ovelhas com o que Deus revelou, mas em impressioná-las com o que ninguém mais enxergou. O autor de Hebreus advertiu contra essas doutrinas várias e estranhas, enquanto Paulo disse a Timóteo para proteger a igreja contra qualquer outra doutrina. O ensino focado na especulação substitui a doutrina clara e sólida da Escritura
por assuntos obscuros e desnecessários. O especulador deixa de lado as verdades centrais da Bíblia e ignora o peso que a própria Bíblia dá aos seus temas principais, só para correr atrás de tópicos inéditos ou diferentões. Ele se cansa das verdades antigas, eternas e confiáveis, e tenta conquistar relevância com ideias novas, estranhas e rebuscadas. Quer ser visto como inteligente, profundo ou à frente do seu tempo, mas na prática está afastando o rebanho do verdadeiro alimento. Hoje, como em todas as épocas, o especulador adora o tema do fim dos tempos, criando teorias mirabolantes. E mesmo quando suas previsões falham, ele não desiste, apenas ajusta as datas e continua. Também é comum vê-lo embarcando em códigos ocultos da Bíblia, numerologia sagrada, revelações privadas ou profecias não verificáveis. Em vez de abrir a Bíblia para explicar o que está lá, ele inventa camadas misteriosas para parecer mais espiritual. Paulo não teve paciência com esse tipo. Ele chamou o especulador de tagarela contencioso e irreverente. Seu conhecimento é inchado, mas inútil. Sua teologia é complexa, mas inofensiva ao inferno. Sua mensagem é cheia de palavras, mas vazia de cruz. E como identificar um especulador? Um dos costumes mais frequentes desse tipo é que ele está sempre discutindo teorias curiosas ou interpretações secundárias. Ele gasta mais tempo com textos obscuros do que com textos centrais. Ele apresenta suas ideias como revelações especiais ou verdades esquecidas, dando a impressão de que a igreja estava errada por 2000 anos e só agora ele entendeu. Ele é admirado por ser profundo, mas sua profundidade não transforma corações. É conhecimento que não leva à santidade, apenas à confusão ou orgulho. O evangelho não precisa de invenção, mas de exposição. O pastor fiel não impressiona com mistério, ele alimenta com verdade. Meus irmãos, os maiores embaixadores de Satanás não estão nas ruas escuras ou no meio da criminalidade, nem mesmo no Congresso ou em Brasília, como alguns pensam. Eles estão nos púlpitos. Eles não criam novas religiões, mas distorcem a verdadeira. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos. Precisamos conhecer a palavra. É hora de abrirmos os olhos, fortalecer nossa fé e ajudar outros a fazer o mesmo. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, peço que se inscreva no canal. Isso nos encoraja a continuar e nos ajuda a alcançar mais pessoas com a verdade. E se quiser apoiar ainda mais, deixe um like, compartilhe e comente aqui embaixo. Você já se deparou com algum desses falsos profetas? Queremos ouvir sua história. Que Deus te abençoe e até o próximo Resgate da Fé.